Como que você reagiria se alguém te provasse que existe vida fora da Terra? Você continuaria acreditando em tudo que você foi ensinado sobre fé, religião e sobre o mundo que você vive? Iria continuar acreditando no seu Deus ou nesse novo ser divino superior? Como que seria a sua vida a partir do momento da descoberta? É isso que o Spielberg busca mostrar nesse filme, ou pelo menos debater esse assunto. Em mais um roteiro onde a gente tem a influência alienígena como foco central. ET, Guerra dos Mundos, Contatos Imediatos de Terceiro Grau e um pouquinho ali no Indiana Jones, que não é tão explícito, mas dá pra gente pegar a influência. São diversos filmes do diretor que abordam esse mesmo tema, só que aqui ele tenta trazer pra atualidade. Como que aconteceria hoje em dia, em pleno 2026. Pra você que não tem ideia nenhuma da sinopse do trailer, aqui a gente tem uma sociedade aparentemente normal, realmente como se esse filme estivesse se passando lá nos Estados Unidos em 2026, sem nada fantástico ou sobrenatural, até o momento que uma repórter tá ali fazendo a previsão do tempo ao vivo e ela desmaia. Desse momento em diante, a gente tem todo esse desenrolar da trama, porque para além da gente descobrir o que tá acontecendo com ela, aquilo aconteceu ao vivo. Então o mundo todo fez parte e assistiu o que estava acontecendo. E para além disso, claro, a gente tem o desenvolvimento de 3 personagens diferentes que eles estão interligados por esse fator alienígena que a gente não entende muito bem o que é e como que tá a influência disso em cada um, mas a gente vai entendendo conforme o filme for se desenvolvendo como que isso vai se interligando. Esse é um filme que, na minha experiência, ele começa imersivo, ele começa já te impactando e te prendendo na história, e você realmente só se desliga dele quando o filme acaba. Porque em algumas ficções científicas a gente tem esses momentos onde o filme dá uma descida, fica naqueles 20 minutos ali pro meio do filme que tá desenvolvendo pra talvez acontecer algo mais impactante no final, só que aqui não. O filme, inclusive, tem uma grande mistura de gêneros que foi o que me surpreendeu positivamente. Porque quando tu vai assistir o trailer, tu vê a sinopse e você conhece também a carreira do Steven Spielberg, você acha que o filme vai pra uma ficção científica com tons de suspense. E isso tem no filme, só que não é a única base. Tanto que o primeiro ato ele é recheado de comédia e o segundo ato acaba puxando muito mais para as cenas de ação. Então a gente tem ali a ficção científica como o principal, mas o filme ele vai indo entre a comédia, o drama, o suspense, a ação e meio que tudo junto e misturado. Eu acredito inclusive que esse vai ser um fator que vai dividir o público entre as pessoas que vão se surpreender positivamente e as pessoas que vão se decepcionar. Porque o que eu falei aqui você não espera assistir no trailer. E fora a experiência cinematográfica, visual e sonora que é impactante nesse filme, as questões que o filme busca fazer a gente debater foi algo que fica comigo até hoje, até o momento que eu tô aqui gravando esse vídeo. Sobre o dilema entre a fé, a religião e a força sobre-humana que a gente não entende. Até porque a gente não entende nem de fato o que eles querem com a gente, o porquê deles estarem na Terra e como que eles vão lidar com o fato de estar na Terra. Qual é a missão, qual é o propósito. Eu poderia ficar algumas horas debatendo só isso sem a gente nem falar sobre o filme. Mas eu não vou ficar pirando nisso em específico porque o filme não trata tanto disso. Ele deixa mais pra gente discutir aqui fora, não dentro do filme. Mas é um assunto que eu gosto bastante. Inclusive, recentemente a gente teve na mídia, né, semana passada retrasada, esse caso de um jovem que ficou postando que talvez tenha um ET ali no quintal dele, no sítio. Então são alguns assuntos que estão rolando na internet, mas que aí já vai pra outro tipo de vídeo, não vai pra o que a gente tá falando aqui do dia a dia dele. A gente tava falando sobre religião e um ponto que eu gostei bastante é que o Steven Spielberg trabalha no começo do filme, depois ele meio que abandona, é a simbologia da fé. É como a relação da fé com essa questão dos alienígenas, principalmente pela personagem da Jane, que ela é uma ex-freira que ainda tá ligada ali com alguns ideais que ela acreditava, tanto que ela carrega uma cruz no peito dela, só que ela já não concorda com tudo que ela viveu. Ela tá desligada desse mundo. Então dá pra gente imaginar todos os questionamentos que começam a passar na cabeça dela depois que ela descobre a vida extraterrestre. Agora eu vou começar a entrar numa parte que eu vou trazer um pouco mais da minha opinião, então talvez isso entra um pouco com spoiler, porque tem mais detalhes do filme para eu conseguir abordar mais e detalhar aqui com vocês. Só que eu queria trazer um ponto que eu achei engraçado, que, cara, quando eu assisti esse filme, eu não sabia que o Colman Domingo tava no elenco. Eu descobri quando ele apareceu, porque ficou muito mais focado na Emily Blunt, né, nos 2 protagonistas ali. E, gente, o Colman Domingo tá entrando na fase Pedro Pascal dele, né, porque no ano passado a gente teve o Pedro Pascal em Quarteto Fantástico, Amores Materialistas, Eddington. Esse ano a gente teve agora com Mandaloriano, a gente vai ter com Vingadores. Ele tá basicamente em tudo, todas as séries, todos os filmes. E agora o Colman Domingo, né, no ano passado, se eu não me engano, teve Sing Sing, mas agora, recentemente, ele tava em Euforia, ele tá aqui agora em Dia D, e ele também tava no Michael, né, o filme do Michael Jackson. Inclusive, ele tá basicamente reconhecível nesse filme. E isso eu falo só como uma curiosidade, porque mérito e talento ele tem. Não é nenhum ponto que eu vou botar aqui pra gente debater, mas eu acho que vale um descanso, né, descansar um pouquinho a imagem. E agora, voltando pra parte da Jane de novo, eu só queria deixar esse ponto aqui claro que
vou começar a entrar em mais detalhes do filme. Eu gosto muito de uma parte, de um momento específico do filme onde rola ali um jogo de dominação mental da Jane com o vilão do filme e de como ela usa da fé, mesmo que não seja de forma proposital, intencional. Tá muito mais na forma como o filme quer tratar isso, né? Não como a personagem está tratando de fato na hora dela tentar se livrar daquele jogo. O filme, ele traz essa relação na medida que a Jane tá ali sendo dominada, ela não tem controle do próprio corpo, e ela se utiliza da cruz que ela tem, né? Que era um colarzinho com uma cruz, e a cruz que acaba fazendo um machucado que a gente percebe a referência ali, a similaridade com o próprio machucado, né, de quando Jesus foi crucificado. Mas eu não acredito que o filme tenta demonizar os extraterrestres como se, por meio da fé, ela consegue se livrar daquele poder que vem do sobrenatural, só que esse sobrenatural vindo dos extraterrestres. Dá pra entender? Eu não acho realmente que o filme tenta trazer pra esse lado, mas sim pelo fato do ser humano, como sempre, tentando se utilizar de um artefato que ele nem conhece, ele nem tem total dominação, mas ele acha que tem, pra fazer um mau uso disso contra um próprio ser humano. Então é muito mais sobre a influência e o lado humano da coisa do que sobre os extraterrestres, apesar daquela força ali vir de fora. Então o alienígena, ele nem entra em debate nesse momento. É um confronto entre dois seres humanos e ela se utiliza da fé para poder se livrar desse controle. E agora eu vou trazer um ponto que durante o filme, até o momento que a sessão acabou, me incomodou, eu não gostei muito, mas conforme eu ia pensando e processando, entendendo a intenção do Steven Spielberg no filme, passou a ser um ponto que eu gostei, que é o fato do Alien ser o que a gente já espera. O Alien aqui, como o Alien se comunica, a nave, a figura do Alien, eu falo realmente da estética, é o que você espera. É o que você digita no Google alienígena e vai aparecer. O Spielberg, ele não quis criar aqui uma nova adaptação no sentido de uma nova visão dele atualizada de como seria o Alien. Porque o Alien que a gente tem de conhecimento, que qualquer pessoa, quando a gente fala de alienígena, já vem a figura na cabeça, não é como se fosse a comprovação real de que esse é o Alien oficial. É algo que está no nosso imaginário pela forma como a gente foi criado e foi popularizado nos filmes. Mas ele poderia trazer um Alien aqui da forma totalmente diferente, como a gente também vê em outros filmes. Então, durante o filme, isso foi algo que me desconectou um pouco de, podia ser um pouco mais inventivo ali, sabe? Podia trazer um pouco mais de criatividade e do toque dele atual pra isso. Só que quando você pensa na proposta do filme, que ele realmente quer parecer ser realista, quer parecer que está acontecendo agora, em 2026, você ligando a TV e vendo uma notícia acontecendo, eu acredito que ir com o imaginário e com o que você já tem conhecimento vai trazer mais esse impacto. Porque justamente acaba sendo mais condizente com o que a gente já espera, com o que o público tem como Alien na cabeça. Então o filme, ele não tenta ser criativo na figura do Alien, mas ele é muito criativo e eu gostei bastante em tudo que permeia o Alien, além da figura dele. Na forma como ele se comunica, na forma como ele se apresenta em outros momentos, na forma como ele influencia ali os seres humanos, na forma como a gente percebe se eles têm poderes, eles têm uma influência sobrenatural ou não. Então todo um volta do Alien para além da figura dele é algo bastante criativo do começo ao fim do filme. Agora, um fato que realmente me tirou um pouco do filme e me fez não ter uma experiência melhor do que eu poderia ter, é algo que eu acredito que para algumas pessoas vai passar despercebido, mas para mim eu esperava mais justamente pelo Steven Spielberg ser o diretor e o roteirista que ele é há anos. Que é o fato de tudo ser explícito. E quando eu falo tudo ser explícito, é que tudo que você precisa saber tá explícito e sendo falado pela boca dos personagens. Aqui não tem uma dupla interpretação. Será que foi isso que aconteceu? Será que na verdade foi aquilo? Será que o Alien realmente consegue fazer isso? Não consegue? Será que aquela cena não queria dizer uma outra coisa? Não tinha um duplo sentido? Não, tudo é explícito. Principalmente quando a gente vai chegando mais pro final do filme, onde os personagens vão se conectando cada vez mais e eles, literalmente, em alguns momentos, abrem a boca pra contar tudo que tá acontecendo pra que você consiga entender tudo, mesmo que você já tenha entendido. Então esse é um detalhe que não estraga a experiência, mas que se ele fosse usado de uma forma melhor e sem contar tudo e deixando no visual, deixando no interpretativo, o filme iria ganhar uma carga dramática melhor, deixando mais emocional e deixando mais aberto pra interpretação também, que eu acho isso uma coisa ótima. Porque, cara, tem um momento do filme que foi o que mais me pegou, que é quando a Emily Blunt entra no quarto dela e ela fala, esse é o meu quarto. Aí depois de 10 segundos, esse é o meu quarto. Aí mais 5 segundos, esse é o meu quarto. E a gente entende, tá um momento dramático ali. Só que se ela não tivesse falado nada,
entrasse no quarto e se emocionasse tocando nos objetos, todo mundo já iria entender que aquele é o quarto dela. Todo mundo já iria entender que tem uma ligação afetiva ali. Mas se fosse menos explícito e menos repetitivo, querendo deixar claro tudo o que tá acontecendo, eu iria me conectar mais com o filme nesse momento. Porque em algumas horas eu ficava, cara, precisava dizer isso que já tava explícito. Tem um momento também que o personagem do Como Domingo, ele literalmente explica o que cada personagem é. Ele chega pra Emily Blunt e fala, você é isso, isso e isso, faz isso, isso e isso. É isso que conecta você. E a gente já tá entendendo isso desde o começo. Já tá sendo falado. Fora esse ponto, eu acredito que esse é um filme que foi feito pra ser debatido. Esse é aquele tipo de filme que você acabou, você começa a teorizar com seu amigo o que você faria, o que ele faria, o que pode acontecer, como é que seria na nossa realidade. E esse eu acho um ponto interessante porque eu me lembro de um único filme até agora, nesse ano, além de Dia D, que me trouxe esse questionamento e me trouxe esse sentimento de eu quero sair do filme e eu quero debater sobre a questão desse filme. Eu não quero debater sobre se o filme é bom, se o filme é ruim, se você gostou do filme ou se eu não gostei do filme. Eu quero debater sobre o que ele traz no roteiro, os questionamentos que ele traz no roteiro. E eu vi muito isso com o Drama, que é o filme que tem a Zendaya e o Robert Pattinson como protagonistas. Porque ali a gente traz a questão. Se você descobrisse a pior coisa que o seu marido ou a sua esposa fez, você ainda iria continuar amando ele ou ela da mesma forma? Iria mudar alguma coisa na relação ou não? Isso foi algo que no lançamento de O Drama, na internet, todo mundo falava sobre isso, seja no YouTube, seja no Instagram. Era um debate que a gente trazia pra além de saber se você gostou ou não do filme. Eu não quero nem saber. Você gostou de O Drama? Não gostou? Não importa. Mas como que você iria agir? Muitos filmes acabam no momento que você acabou de ver o filme. Às vezes você foi no cinema, viu um filme, pô, legalzinho. Você não procura falar sobre ele, você não procura saber dele, você não procura recomendar, você não procura abordar nada além da experiência que você teve ali de 2 horas no cinema. Morreu ali com você. Mas alguns outros filmes ficam com você, seja porque te traumatizou, seja porque foi o melhor filme que você assistiu, ou pela questão do tema que você vai na internet e você quer saber mais. Você quer saber a opinião de outras pessoas, mas eu acho que é um ponto interessante e é algo que eu gosto que o cinema pode trazer pra gente, e que alguns filmes trazem, assim como o Dia D trouxe. E juntando tudo isso, acaba que Dia D é um filme 4 estrelas pra mim. Uma experiência que eu considero digna de você ver no cinema e que mistura diversas sensações quando você tá vendo um filme que tem comédia, ação, drama, suspense e principalmente a ficção científica. É mais uma obra do Steven Spielberg que eu não considero um dos melhores filmes dele, não chega a ser uma obra-prima do diretor, mas de longe é um filme ruim. Então, se você gostou desse vídeo, eu queria te convidar a me seguir para você não perder os próximos e também assistir as mais recentes que eu acabei de postar. Tem Mestres do Universo, tem Todo Mundo em Pânico, tem Backrooms, enfim, toda semana a gente tá aqui discutindo sobre um filme novo. É isso e até a próxima.